Veremos nessa videoaula como criar atributos finais na estrutura de uma classe. Os atributos finais são aqueles que, no momento da sua criação, é atribuído um determinado valor que se mantém ao longo do código. Então, é uma forma da gente criar um conceito de constantes na linguagem Java, certo? Então, a criação deste atributo é feita através do modificador de acesso final, que nós já vimos para outras finalidades durante as nossas videoaulas. Nós vimos que esse modificador, essa palavra reservada denominada final, ela é utilizada em classes para nós definirmos estruturas terminais de uma hierarquia de classes, ou seja, classes folhas, como por exemplo, conta comum foi declarada como uma classe final, identificando que conta comum não gera novas especializações, certo? Outra aplicação dessa palavra reservada final é também na definição de métodos. Então, quando a gente definir um método como final, quer dizer que esse método ele não pode ser polimórfico, como por exemplo o setNúmero e o getNúmero, e o nosso aqui depositar. Esses métodos foram assinalados como métodos finais porque nas especializações de conta, como por exemplo conta comum, nós não vamos modificar o comportamento desses métodos, então eles não vão ser polimórficos. E nós podemos também criar constantes, ou seja, atributos que terão seus valores constantes ao longo da execução da aplicação. E isso é feito através da definição desses atributos como final. Então nós vamos criar alguns atributos na estrutura dessa classe conta que vão ser assinalados como atributos finais, certo? Eu vou dar visibilidade pública para esses atributos. Eles vão ser estáticos também, ou seja, eles vão ter valores constantes, para todas as instâncias criadas a partir de conta. E na verdade vão ser atributos de classe, certo? Com visibilidade pública. Do tipo inteiro, o primeiro eu vou chamar de sacar. E o outro atributo eu vou chamar também final, inteiro, que eu vou chamar de depositar. Certo? Então, o primeiro atributo final, que eu chamei de sacar, ele foi declarado e já inicializado com valor 0. E o segundo, que eu chamei de depositar, também foi declarado e inicializado com valor 1. Esses valores assinalados para esses atributos serão valores constantes ao longo da execução da nossa aplicação, certo? Bom, eu vou utilizar esses dois atributos finais na estrutura da nossa classe conta exatamente para identificar dois tipos de operações, dois tipos de movimentação da conta que o usuário pode realizar. Ou seja, o usuário pode realizar uma movimentação de saque na nossa conta ou uma movimentação de depósito na nossa conta, certo? Se ele se ele desejar executar uma operação de saque, a nossa aplicação vai ter então que se referenciar a operação saque descrita aqui no interior da classe conta. Caso contrário, se ele se referenciar uma movimentação de depósito, a nossa aplicação então vai se referenciar a operação de depositar dinheiro na nossa conta, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui na estrutura dessa classe? Nós vamos fazer o seguinte, então, além desses métodos depositar e um método sacar, nós vamos criar um outro método aqui na estrutura da nossa classe, que nós vamos chamar de movimentar, que retorna um boolean público chamado movimentar, que ele vai fazer o seguinte: esse método movimentar ele vai ser utilizado para a movimentação de dinheiro da nossa conta, ok? Então, o que esse método aqui recebe como argumento? Ele recebe como argumento um float, que é o valor que eu quero movimentar, e um inteiro, que é a operação de movimentação da conta, ok? Bom,
Este método aqui, este argumento operação da conta, operação de movimentação da conta, que é do tipo inteiro, refere-se exatamente a esses dois tipos de operação que nós criamos aqui, né? Ou sacar ou depositar. Vejam que ambas são do tipo inteiro, né? O sacar é 0, né? E o depositar é 1. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? No momento que o usuário chamar uma determinada aplicação Java, chamar-se, referenciar a esta operação, movimentação da conta, né, nós vamos ou fazer, né, o saque ou fazer o depósito, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, ela vai ter um retorno, né, que nós já vamos assinalar como true, e porque ela retorna um boolean, né? Se a operação foi executada, ela retorna um boolean, cujo retorno é verdadeiro. Nós já vamos assinalar então essa variável retorno como verdadeiro. E aqui no interior da estrutura do método de movimentação, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos fazer um switch operação. E aí nós vamos verificar a operação. Caso a operação for depositar, né, que é uma das constantes que nós definimos na estrutura da nossa classe, nós vamos fazer o seguinte, se for depositar, nós vamos chamar o método, então, depositar, descrito no interior da nossa classe, e passando como argumento o valor, certo? Break, para ele parar a execução, para o fluxo da execução do nosso case, e vamos criar uma outra entrada aqui no nosso switch, né, que é o sacar. Então, se o usuário desejar sacar, né, então nós vamos chamar aqui a operação sacar. Nós vamos chamar a operação sacar. Só que a operação sacar, ela tem um retorno, certo? Ela retorna um boolean, se ela conseguiu realizar efetivamente o saque ou não, certo? Por default, ou seja, se o usuário lá, se a aplicação não chamar o movimentar passando a operação depositar ou sacar, né, o nosso método movimentar retorna então falso. Ok? Retorno. Muito bem. Então vamos entender o que faz o nosso método movimentar. O nosso método movimentar permite então que a gente faça uma movimentação na nossa conta, né, do saldo da nossa conta. Então para isso ele recebe como argumento um float, que é o valor que nós desejamos movimentar, e um int, que é a operação que nós desejamos realizar, né? Operação ela pode ser uma operação de saque, sacar, ou operação depositar, né? Então, este valor inteiro que representa a operação 0 ou 1 é passado então para este argumento denominado operação. Ok, no interior do nosso método movimentar, nós temos que verificar qual é o valor passado para este argumento operação. Caso o valor passado para a operação seja o valor correspondente ao nosso atributo final denominado depositar, cujo valor é 0, nós então vamos invocar o método depositar, descrito no interior desta classe conta, passando como argumento o valor que nós desejamos depositar. Caso contrário, a operação indicada for sacar, cujo valor é 1, nós vamos invocar o método sacar, descrito no interior da própria classe conta, como nós podemos observar aqui, implementado em suas especializações, passando como argumento, né, o valor, né, deste parâmetro valor, né, passado em movimentar. Ele retorna um boolean, né, que nós guardamos em retorno. Caso o saque seja efetuado com sucesso, retorna verdadeiro e nós guardamos nessa variável retorno. Caso não seja passado nem depositar, né, nem sacar, né, nós então por padrão retornamos falso. Nós poderíamos fazer diferente aqui, né? Nós poderíamos fazer assim: retorno
é igual a falso. Ok? Então, se conseguiu sacar, retorna verdadeiro. Se não for nem depositar nem sacar, retorna falso. Caso contrário, de qualquer forma, retorna verdadeiro. Então, esse retorno, essa variável retorno, é retornada aqui no final do método, visto que ele retorna um boolean. Ok? Bom, já podemos testar então a utilização deste método movimentar lá na nossa aplicação, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá no conta especial, ou melhor, vamos aqui em conta, né, onde nós criamos dois tipos de conta, a conta comum e a conta comum especial, a conta especial, aliás, conta comum e conta especial, né, que nós fizemos na aula, videoaula anterior, e vamos agora realizar aqui uma movimentação de dinheiro nesta conta. Vamos testar aqui a conta comum. Veja que a conta comum tem um saldo inicial de R$150, certo? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar sacar um dinheiro dessa conta. Então vamos fazer da seguinte forma. C1, que é a nossa conta comum, ponto, sacar. Ok? Sacar. Vamos tentar sacar aqui R$1.000 dessa conta. Ok? Vamos tentar sacar R$1.000 dessa conta. Se conseguir sacar R$1.000 dessa conta, né, nós vamos então mostrar na tela a mensagem: saque realizado com sucesso. Ok? Se não, nós vamos mostrar na tela impossível realizar o saque. Ok? Vamos testar então a nossa aplicação. Ok, impossível realizar o saque. Utilizando então a operação sacar. Vamos mudar aqui, em vez de usar o sacar, vamos usar o nosso movimentar, que nós acabamos de criar lá na estrutura da nossa classe. E aqui passar, né, o atributo, né, constante, né, o atributo final que nós definimos lá na estrutura da nossa classe conta, denominado sacar, indicando que nós queremos fazer uma movimentação na conta C1, né, do tipo sacar. Vamos executar. Veja que o efeito é o mesmo, impossível sacar. Só que agora, ao invés de usar o método sacar, estamos usando o método movimentar, passando como argumento para esse método, né, o valor que nós desejamos sacar e a operação que nós desejamos. Veja que essa operação é indicada, né, por um atributo final definido na estrutura da classe conta. Okay? Veja que esse atributo, além de ser final, né, tem um valor constante, o atributo denominado sacar, ele é definido como um atributo de classe, né, na estrutura da nossa classe conta, né, através então do modificador de acesso static. Isso permite que a gente então possa referenciar esse atributo a partir do nome do identificador da própria classe. Ok? Certo, pessoal? Então vimos na aula de hoje, né, o conceito sobre atributo final na estrutura de uma classe, como defini-lo, certo? Como nós fizemos aqui em conta. E a sua aplicação prática, né? Nós vimos a aplicação prática através da criação de um novo método movimentar na estrutura da nossa classe. E utilização desse conceito, né? Modificando aqui a nossa aplicação appcontas para fazer uso desse elemento do tipo final previamente definido. Ok, pessoal? Então, na nossa videoaula, né, seriam esses conceitos, né, que a gente trabalhou. Né? Na próxima videoaula, então, damos sequência, né, à nossa manipulação de aplicações orientadas a objetos em Java.